Olá, olá, saudadista! Você que gosta do TV Saudade, já se inscreveu no canal? Ainda não? Por que está perdendo tempo? Vai lá, se inscreve, me ajuda a atingir o objetivo que eu tenho até o final de março de dobrar o número de seguidores. Vai lá, se inscreva, comente, é importante, comentário, compartilhe, mostre para quem você sabe que gosta de TV também. Faça pergunta, eu estou doido para responder pergunta e não chega pergunta, gente. Eu estou pedindo pergunta e ninguém manda pergunta. E você que é saudadista de verdade, dê like. Like é super importante. Já falei para você que like é super importante. E ative o sininho. E todo dia está entrando conteúdo novo, você recebe na hora a notificação do novo conteúdo que chega. Afinal, para quem que eu faço isso? É para você. Então, não perca tempo. Vai lá, me ajuda, se inscreve. Se inscreve. TV Saudades. Bom, gente, hoje eu quero falar da novela O Cafona, uma novela cômica das 22 horas na TV Globo. O Cafona foi a estreia do autor Braulio Pedroso na TV Globo. Foi a novela de estreia do Braulio Pedroso na TV Globo. O Cafona teve direção de Daniel Filho e depois assumiu o Walter Campos. O horário das 22 horas já era um horário que estava sedimentado, final de noite, final de dia. A intenção era trazer novelas mais leves, temáticas mais leves, ainda que sérias, mas tratadas de forma mais leve. O Cafona, então, foi uma novela das 22 horas, foi exibida pela TV Globo, como eu disse, em 183 capítulos, entre os dias 24 de março e 20 de novembro de 1971, sucedeu e precedeu dois sucessos do Dias Gomes. Ela entrou no lugar de Assim na Terra como o Céu, e foi substituída pela novela Bandeira 2, dois grandes sucessos. Mas o Cafona, que é o que está em questão aqui, tinha um elenco estelar. Francisco Coco, Marília Pêra, Tônia Carreiro, Paulo Gracindo, Renata Sorrá, Carlos Vereza, Osmar Prado, Marco Nanini, Ari Fontoura, Ginane Machado, Felipe Carone, Roberto Bonfim, Elisângela, Ilka Soares e Heloísa Mafalda, entre tantos outros. As novelas, nesse período, já começavam a ter elencos maiores. Bom, a trama principal de O Cafona girava em torno do personagem de Francisco Coco, que era chamado Gilberto Ataíde. Gilberto Ataíde morava com uma jovem e belíssima filha chamada Talva. Talva era uma mulher rebelde, apaixonada por Pietro, Juan de Bourbon. Daqui a pouco eu falo sobre o Juan de Bourbon. O Pietro era herdeiro de uma família falida e era aspirante a modelo. Pietro era mais um oportunista que cercava Gilberto Ataíde. Afinal, e por que mais um oportunista que cercava Gilberto Ataíde? Porque Gilberto Ataíde tinha feito fortuna a partir de uma pequena venda do subúrbio, que se transformou depois numa grande rede de supermercados e fez Gilberto Ataíde um milionário, um novo rico. E Gilberto, apesar de novo rico, apesar de ter ascendido socialmente, continuava um homem do povo, uma figura rude, simplória, quase grosseira. Só que, em função da sua grana e beleza também, ele passa a ser disputado pela granfinagem, né? Entre essas pessoas que queriam se aproveitar da ingenuidade do Gilberto, estava Fred, personagem de Paulo Gracindo, que era um milionário falido, que tentava a todo custo casar sua filha Malu, feita pela jovem Renata Sorrá, e com o casamento solucionaria todos os problemas financeiros que ele tinha. Fred era casado com a sofisticada e ponderada Heloísa, feita pela atriz Isabel Teresa, que na verdade é a mãe de Malu, mas mantinha um caso extraconjugal com Vera, personagem da belíssima Ilka Soares, que fazia uma bela e sedutora editora de uma revista em Nova York, motivo pelo qual Fred perdia tudo, menos a pose. Ele precisava manter aquela pose, manter aquele status para continuar impressionando
Vera. Do outro lado, tinha Beatriz, personagem de Tônia Carreiro, uma dama da alta sociedade que se apaixona por Gilberto e tenta ensinar para eles boas maneiras, tenta a todo custo ensinar boas maneiras para ele. Beatriz era uma mulher madura, mais velha que Gilberto, desquitada do avarento industrial Gastão Monteiro, feito pelo autor Álvaro Aguiar, só que ela era mais preocupada em posar para capas de revista como uma das 10 mulheres mais elegantes da alta sociedade carioca. Do outro lado da história, havia as curiosas figuras de Cacá, feito pelo Latrado, que na verdade é filho do primeiro casamento de Gastão. Havia ainda Rogério, feito pelo Carlos Vereza, e Julinho, feito pelo Marco Nanini, que eram 3 cineastas iniciantes. E Lúcia Sparadrapo, uma escritora muito engraçada, feita pela Ginane Machado. Todos eles eram liderados pelo Profeta, personagem de Ari Fontoura, que era uma espécie de guru das praias cariocas e secretamente apaixonado pela doce e tímida Roseli, da saudosa atriz Irma Alvarez. Todos esses personagens viviam numa comunidade hippie. O personagem que unia esses dois mundos era o personagem que vivia na mesma comunidade hippie, com esses todos que eu acabei de citar, chamada Shirley Sexy, feita pela atriz Marília Pêira. Shirley Sexy era secretária e apaixonada pelo patrão Gilberto Ataíde, a quem sempre chamava de Gigi. E Shirley Sexy tinha o sonho de ser atriz. Aí é feita a ligação. Porque os cineastas Rogério, do Vereza, Cacá, do Osmar Prado, Julinho, do Marco Nanini, escolhem Shirley para protagonizar o filme que estão fazendo, chamado Matou um Marido e Prevaricou com um Cadáver. Esta ligação entre o mundo do Gilberto Ataíde com os ricos e o mundo dos hippies foi feita pela personagem de Marília Pêira, Shirley Sexy. E a novela transitava nisso, né? A novela, mais uma vez, Braulio Pedroso tratava com bom humor e com leveza a coisa da ascensão social, do rico falido. Foi muito interessante. As curiosidades do Cafona. O Cafona foi a primeira telenovela a apresentar a famosa legenda: qualquer semelhança com pessoas ou vivas ou mortas ou fatos reais terá sido mera coincidência. Isso porque alguns membros da alta sociedade se sentiram atingidos, espelhados, e passaram a fazer reclamações constantes. A Rede Globo vivia recebendo reclamações desses granfinos que se sentiram espelhados pelos personagens de Paulo Gracindo, Ilka Soares, Álvaro Aguiar, Tônia Carreiro, enfim, pelos que faziam os ricos da trama. O Cafona também, veja só, foi a primeira telenovela a ter trilha sonora feita pela Som Livre. Na trilha, inclusive, havia uma música chamada Shirley Sexy e foi gravada pela própria Marília Pêira, que era a atriz que fazia o personagem da novela. O sucesso da trilha sonora foi tão grande, do CD, do DVD, do LP, na verdade, na época não havia CD, na época era LP. O sucesso do LP da trilha sonora foi tão grande que o Cafona também passou a ser a primeira novela a ter 2 trilhas sonoras, a internacional e a nacional. A nacional lançada sempre antes, a internacional lançada depois. A partir daí, virou comum a Som Livre gravar 2 trilhas das novelas e dividir entre nacional e internacional. Braulio Pedroso, que era conhecido por ser um autor muito inventivo, muito sagaz, nessa novela abandonou o estilo e entregou tramas bem comportadas, sequências cheias de humor, mas mantendo a ideia de abordar de maneira bem humorada a desmoralização da alta sociedade, tema que ele usou também em outras 3 novelas posteriores na Rede Globo. Na verdade, é isso.
Desde que o mundo é mundo, o dinheiro muda de mãos, né? E o Braulio Pedroso, sempre com muita maestria, abordou essa coisa do dinheiro mudar de mão, da coisa do preconceito, da coisa da tradição. Ele foi um dos autores mais eficientes nesta abordagem. Os personagens de Carlos Vereza, Osmar Prado e Marcos Nanini, como eu disse que eram cineastas, eram caricaturas divertidas dos cineastas Cacá Diegues, Rogério Sganzella e Júlio Bressani. E o filme, a trama, era uma clara alusão a um sucesso de Bressani, chamado, um filme que se chamou e foi muito sucesso, Matou a Família e Foi ao Cinema. Mais uma curiosidade, Daniel Filho, para dar mais realismo à trama, mais realismo à narrativa, acabou convidando para o elenco da novela um nobre, o Juan de Bourbon, de que eu falei há pouco, e pessoas famosas na época, como, por exemplo, a cantora Maísa, pertencente à tradicional família Matarazzo, sendo que essa não foi a única novela que Maísa fez. Maísa esteve depois em outras tramas, mas ela esteve em O Cafona. A cena antológica, até hoje lembrada, que foi o clímax da novela, é quando o Gilberto, né, num jantar milionário, bebe a lavanda. Aliás, esse recurso, muito repetido, sempre funciona. O Cafona foi uma novela de enorme sucesso, mas, infelizmente, não há nenhuma cena, nenhum registro da novela, porque era prática comum, na época, o reaproveitamento de fitas para outras gravações. E também porque o pouco que havia sobrado foi destruído por 2 incêndios ocorridos na TV Globo nos anos 70. Destaques. Destaque absoluto para a atuação de Francisco Coco, que fez uma composição maravilhosa de Gilberto Ataíde, como eu disse, na primeira oportunidade que teve de fazer um trabalho, um personagem cômico, e para Marília Pêra, que a partir de O Cafona se transformaria numa grande estrela da teledramaturgia nacional. Outro destaque foi para a atuação de Ginane Machado, que com sua atuação ajudou a fazer sucesso a uma música de Antônio Carlos Jocafe, que levava o nome e era tema da Lúcia Sparadrapo, personagem que ela fazia. O Cafona, telenovela das 22 horas nos anos 70 da TV Globo.